Olá, seja bem-vindo ao canal da Kiven. Eu sou Ignaldo, eu sou psicólogo e mestre em gestão empresarial. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as próximas notificações. No vídeo de hoje, nós vamos abordar como estabelecer a amostra para a nossa pesquisa, o que diferencia a amostra da população. Eu vou compartilhar com vocês agora o slide para que possamos juntos ir acompanhando esse tema. No vídeo anterior, eu falei sobre problema de pesquisa. Se você ainda não assistiu, volte lá na nossa playlist, assista o vídeo sobre problema de pesquisa para dar sequência. Esse vídeo é uma sequência do problema de pesquisa. Então, tendo definido o problema de pesquisa, nós precisamos especificar a amostra. Né? Qual que é a amostra que eu vou, de fato, realizar a minha pesquisa? Mas antes de falarmos sobre a amostra, nós precisamos entender alguns conceitos básicos entre a diferença de população e amostra. Então, quando eu falo em população, eu falo de um conjunto completo de pessoas que representam algumas características em comum. Essas características eu posso estar me referindo à característica geográfica, sendo a população de um país, por exemplo, igual o Brasil, algum estado, ou de uma determinada cidade. Eu posso referir também essas características demográficas, como sexo, estado civil, escolaridade, ou temporais, nascidos a partir de um determinado ano. E clínicas, que são pessoas com alguma patologia, algum problema de saúde, como pessoas com problema com câncer, fumantes, cardíacos, problemas de depressão e dentre outros tantos. Tendo então a compreensão do que é a população, quais são as suas características, eu vou estabelecer qual é a minha população-alvo. População-alvo vai ser aquela em que eu pretendo investigar, onde eu pretendo pesquisar. E é comum na população-alvo nós fazermos a combinação entre essas características, tanto clínicas como demográficas. Né? Por exemplo, pessoas com câncer no estado de São Paulo. Então, já estou dando uma cara aí para qual é a população que eu pretendo investigar. Ou dizer, trabalhadores industriais acidentados com perda de membros. Então, eu já estou especificando que me interessa os trabalhadores que sofreram acidente, mas somente aqueles que tiveram perda de membro e também da indústria. Então, eu já começo aí delimitando, afunilando a, a minha amostra, aproximando para qual vai ser a minha amostra. Mas quando eu penso na população-alvo, eu não devo negligenciar qual é a população acessível. A população acessível ela vai representar um subconjunto de amostra com as características da população-alvo que eu pretendo pesquisar. Por exemplo, eu não consigo ter acesso a todas as pessoas com câncer do estado de São Paulo, mas eu posso ter acesso das pessoas com câncer na cidade de Ribeirão Preto. Ou ainda eu posso não ter acesso a todos os acidentados com perda de membro, mas posso ter daqueles pertencentes à indústria de automóvel. Então, eu já começo a delimitar qual é o meu foco de pesquisa. Tendo definido qual é a minha população-alvo e qual é aquela população que eu vou ter acesso, eu vou retirar uma amostra dessa população, que é representante da amostra maior. Né? Então, representa desse subconjunto dessa minha população. Por exemplo, eu vou pesquisar pessoas com câncer do sexo feminino com idade de 20 a 30 anos do Hospital X na cidade de Ribeirão Preto. Então, eu já comecei a definir. Né? Então, a minha amostra são essas pessoas com essas características. Ou posso dizer que eu vou pesquisar acidentados entre os anos de 2020 a 2023 com perdas de membros da indústria de automóvel. X, posso escolher, de repente, uma indústria de automóvel da cidade, por exemplo, São José dos Pinhais, no Paraná.
Então, a amostra que eu vou utilizar, ela precisa ser representativa dessa população-alvo. Por quê? Porque eu pretendo generalizar os resultados encontrados nessa amostra para toda a população. No entanto, quando eu falo de generalização, eu preciso ter a amostra que nós temos uma representação, né, uma figura, com a população, e nessa população eu tenho várias carinhas azuis. E eu tenho duas amostras. Só que apenas uma dessas amostras representa de fato a minha população. Essa outra amostra aí com as carinhas rosas, ela representa a amostra de um outro subconjunto e não refere a essa mesma população. Então nós temos que ter bastante atenção quanto à seleção da amostra. E devemos lembrar que nenhuma amostra é livre de erro. Por mais que conseguimos fazer um bom delineamento da pesquisa, selecionamos a amostra adequada, mas ela está suscetível a erro. Mas é preciso compreender se esse erro ele é suficiente para comprometer os achados da pesquisa e levar a interpretações incorretas dos nossos resultados. E para isso nós usamos algumas estratégias, né, que é de como minimizar o erro. Primeiro, você pode estabelecer critérios para a seleção da sua amostra. Esses critérios nós podemos compreender como inclusão e de exclusão. Então, no critério de inclusão, eu vou selecionar uma amostra que ela tem as principais características aí da população-alvo, que está relacionada ao meu problema de pesquisa. Então, quando eu disse lá, eu vou pesquisar pessoas com câncer do sexo feminino com idade de 20 a 30 anos. Então, eu já estou estabelecendo quais são os critérios de inclusão. Consequentemente, eu já estou excluindo todos aqueles que são acometidos aí por câncer, mas que não fazem parte dessa minha população-alvo. Também no critério de exclusão, eu posso ter pessoas que atendam, ou amostras, né, que vão atender às minhas especificações de inclusão, mas que elas podem estar comprometidas. Por exemplo, eu posso ter, então, se eu estou pesquisando sobre o câncer, eu posso ter pessoas que estão na fase de metástase do câncer, ou, então vamos imaginar assim, ele atende todos os critérios de inclusão. Ele é do sexo feminino, ele tem idade entre 20 e 30 anos, só que ele já está num estágio que vai dificultar eu ter acesso a esse paciente, ou ele pode estar num estado, atendendo todas as condições, e estar alcoolizado, ou estar no surto psicótico, né, para outros problemas de pesquisa, que não o câncer, né? De repente relatado aqui. Então, preciso ter claro esses critérios. E não há nenhuma única abordagem que seja certa ou errada. Então, eu devo excluir todos ou devo incluir? Não, você vai ter que tomar decisões que sejam sensatas. E quando eu digo ser sensato, eu quero dizer porque cuidado para não estabelecer, ser muito criterioso na inclusão ou na exclusão dos indivíduos da sua amostra, das pessoas da sua amostra. Porque depois essa amostra você pode reduzir muito, né? Você pode colocar tanto critério aí que fica difícil de ser atendido. Então, por isso, ser sempre sensato. E aí, uma vez tendo, então, definir qual é a minha amostra população-alvo, definir qual é a população que eu terei acesso, eu consegui definir, então, meus critérios de inclusão e exclusão para compor essa amostra, e eu vou também minimizar esses erros através do método de escolha dessa amostra, que a gente usa falar dos métodos probabilísticos. Nós vamos abordar alguns deles aqui, dentre eles a amostra aleatória simples, que é a mais comum, né, ou pelo menos não mais comum, mas a mais frequente. E como que é a amostra aleatória simples? Então, você cria uma lista de todas as pessoas que atendem aqueles critérios de inclusão e você vai fazer um sorteio. Você vai selecionar algumas dessas pessoas de modo que cada pessoa selecionada tenha a mesma probabilidade que os demais de ser escolhida para compor aquela amostra.
Nós temos também a amostra aleatória e estratificada. O que é isso? Então, eu agrupo esses indivíduos, essas pessoas por categorias, né, por exemplo, por raça ou por sexo, e vou fazer um sorteio entre cada uma dessas categorias, garantindo a mesma quantidade de pessoas em cada uma delas. Isso acaba sendo bastante vantajoso quando você está fazendo uma pesquisa e que você tem um certo desbalanceamento na representação dessa amostra. Por exemplo, eu estou investigando classe social, então eu tenho lá indivíduos pertencentes à classe A, B e C, mas eu tenho menos indivíduos em uma determinada classe. Então, quando eu estratifico, identifico essa população pertencente a cada uma dessas classes, seleciono a mesma representação, a mesma quantidade de indivíduos em cada uma dessas classes, eu estou meio que dando aquelas classes que são menor representada, maior expressão, né? Então, isso pode ajudar bastante na pesquisa. E a amostra por conglomerado. O que é isso? Muito utilizado pelo IBGE em algumas das suas pesquisas. Então, imagina assim, eu quero investigar um problema que está relacionado a uma determinada cidade, mas a cidade é muito grande para que eu investigue com todo mundo vai compor aquela minha amostra. Então, eu faço alguns sorteios de bairros, né, pertencentes a essa cidade, e dentro desses bairros eu vou sortear algumas quadras. Eu não vou conseguir pesquisar o bairro inteiro, mas eu sorteio algumas quadras e dentro dessas quadras eu sorteio algumas casas, alguns indivíduos que vão compor aquela minha amostra. Um risco, que seria uma desvantagem, é de você ter, de repente, nesse tipo de amostragem, você ter indivíduos muito homogêneos e não ter muita variabilidade. Por exemplo, se eu selecionei pessoas de um determinado bairro ou de uma determinada quadra, vamos pensar no aspecto socioeconômico. Então, é possível que você tenha pessoas ali naquele entorno muito parecidas umas das outras e pode não trazer o retrato, né, daquilo que de fato você está com interesse de pesquisar. E tenha sempre em mente, as pessoas vão recusar a participar das entrevistas, vão recusar às vezes participar da tua amostra, às vezes vão ser difíceis, você sorteou, você entrou em contato, às vezes a pessoa desiste depois no meio da pesquisa, ou some do nada e não te dá retorno. Às vezes são pessoas que é difícil, você tenta contato uma, duas vezes, três, até mais, e não consegue acesso. Então, sempre tenha isso em mente, né, que é um desafio para todo pesquisador. Né? E essa é uma realidade para quem faz pesquisa. A composição aí da amostra é um desafio. Então, como você pode minimizar algum desinteresse, vamos dizer desse modo, nessas pessoas participarem da sua pesquisa? Você pode procurar mecanismos, artifícios para despertar o interesse das pessoas nessa pesquisa. Vamos imaginar que você está fazendo uma pesquisa com empresas. E aí, você precisa deixar claro para as empresas quais é o benefício dela participar dessa pesquisa. Qual é o ganho que ela também terá em participar? Então, não só pense no ganho do pesquisador. Porque eu preciso finalizar o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doc. Não, precisa ter também o interesse aí para aqueles que estão participando. Evite pesquisas invasivas que causem desconforto aos participantes, sempre expor os objetivos da pesquisa, faça esclarecimento e conversas individuais para minimizar a ansiedade, quando você perceber que as pessoas estão meio inseguras em participar daquela pesquisa, forneça condições para o participante da pesquisa. E aqui eu trago um exemplo, por exemplo, de transporte, né, e os resultados de teste ou exame, porque às vezes você quer desenvolver uma pesquisa que a pessoa tem que, toda semana ela tem que ir até um centro de pesquisa X. E isso vai demandar um custo para ela, e ela pode ter um interesse, ela pode estar motivada em participar da sua pesquisa, mas
o fato aí desse custo que ela vai ter pode ser oneroso para ela. Então, se você fornece condições para essas pessoas participarem da tua pesquisa, pode ser de interesse dela, né? Então, ela consegue, de repente, participar. E também dar alguns retornos, né? Alguns não, dá um retorno para aqueles que participam. Se às vezes eu estou fazendo um teste sobre glicemia, então posso dar o retorno do resultado desse teste, como que está o nível de glicemia daquele participante. E ainda falando sobre como minimizar o erro, e aí entra uma coisa que muitos acabam se preocupando isso só quando foi lá, fez toda a pesquisa, coletou todos os dados e descobre que os dados não foram suficientes para responder o seu questionamento de pesquisa, atribuindo isso ao tamanho da amostra. Então, o tamanho da amostra ele deve ser é, sempre que possível calculado a priori. Então, você define o tamanho da amostra antes de você ir para o campo coletar os seus dados. Então, para isso, você tem que fazer o cálculo de amostra, quer dizer, quantas pessoas que deverão compor essa amostra. Por melhor que tenha sido a tua elaboração do problema, de pesquisa ou delineamento do teu público-alvo, se o tamanho da amostra for insuficiente, você não conseguirá responder as perguntas de pesquisa. E aí você pode cair alguns tipos de erro, que a gente chama erros do tipo 1, né, para as pesquisas que são quantitativas, que o erro do tipo 1 é o quê? Eu rejeito a hipótese nula quando ela é verdadeira na população. Então, imagina que esteja testando lá um determinado medicamento entre homens e mulheres. E aí eu digo que, de fato, aquele medicamento, por algum interesse meu voltado na pesquisa, ele favorece a um determinado grupo em detrimento do outro. E isso comprova as minhas hipóteses de pesquisa. Só que, na verdade, minha amostra foi insuficiente para fazer aquela definição, aquela afirmação, né? E quando eu vou, de fato, aumento o tamanho dessa minha amostra, eu não percebo esse impacto, né? Então, o tamanho da minha amostra aí foi insuficiente. Então, eu vou dizer que existe um efeito daquele medicamento num determinado grupo, quando na verdade não existe. Eu deveria não ter rejeitado a hipótese nula e dizer que o efeito são diferentes. E sim aceito que eles são iguais entre os dois grupos. Ou ainda o erro do tipo 2, né? E o erro do tipo 2 vai ser o quê? Eu aceito a hipótese nula, então ao invés de rejeitar, eu vou aceitar a hipótese nula quando eu não deveria. Então eu vou dizer, olha, realmente não existe diferença entre esses grupos, quando na verdade ele existe, né? Então isso, o tamanho da amostra está muito relacionado aí ao erro do tipo 1 ou erro do tipo 2. E como eu calculo o tamanho da amostra? Você tem várias formas aí para calcular, dentre eles o software que é bem prático, né, que é o GPower, que é gratuito, você pode baixar, pode fazer o cálculo da tua amostra, mas ele depende de algumas condições que você tem que dizer. Por exemplo, qual que é a magnitude do efeito? É o tamanho de efeito que você espera encontrar entre as variáveis predecessoras ou as variáveis independentes e a variável de resultado, ou as variáveis dependentes, né? O efeito é o quê? Imagina que eu tenho um grande efeito, ou seja, uma grande diferença entre os grupos que eu estou observando, o que eu estou pesquisando. Quando esse efeito ele é grande, vai fazer com que minha amostra seja menor. Se esse efeito for muito perto ali e ele precisa de muita sensibilidade, né, para distinguir o resultado entre uma amostra e na outra, então, obviamente, eu preciso aumentar o tamanho da minha amostra. Mas não é só relacionado ao tamanho do efeito que vai levar em consideração o cálculo de amostra. Esse vídeo não é sobre cálculo de amostra, mas dando algumas dicas para você, pelo menos, se situar os cuidados, né, as orientações que precisa ter. No cálculo de amostra, você vai levar em consideração também o valor do alfa, que está associado ao erro do tipo 1, que é eu rejeito a hipótese nula quando não deveria rejeitá-la, e o nível de significância, né? Que é o famoso valor P, que está lá muito utilizado, o 0,05 ou 5%. E o valor beta, que está associado ao erro do tipo 2, que é eu aceito a hipótese nula quando não deveria, que é o poder
estatístico do teste. Então, é comum usar aí o alfa 0,5 e o valor de beta de 0,80, né, que é o poder, né, de detecção daquele efeito quando realmente ele existe na população. E outros fatores que vão influenciar também o tamanho da amostra é o tipo de teste que você está utilizando. Então, se eu estou fazendo uma análise de regressão, se eu estou fazendo uma análise de modelagem de equação estrutural, se eu estou utilizando uma ANOVA, uma MANOVA, né, se é um teste que é pareado, se é um estudo longitudinal. Então, tudo isso vai interferir, né, vai influenciar no tamanho de como você calcula a tua amostra. A quantidade de variáveis que você está utilizando para investigar no seu modelo, o número de grupos que você tem participando dessa pesquisa, né? E aí é comum também a gente pensar em pesquisa qualitativa. Fala assim, mas pesquisa qualitativa eu não preciso de nada disso. Mas aí você tem um outro parâmetro que você vai direcionar, que é a saturação, né, das informações. Então, quando você percebe que fazer mais entrevistas, coletar mais dados, não está trazendo informação nova, aí tem um critério, né, de saturação, ou você também definiu o tamanho de amostra. Então, o que vimos nesse vídeo? Que você vai ter que escolher a população-alvo. Dentro dessa população-alvo, você vai ter a população acessível, você vai identificar uma estratégia para fazer a amostragem dessa população, dessa tua população-alvo ou população acessível, você vai calcular o tamanho da amostra e vai fazer o seguinte questionamento: esse tamanho de amostra, ele é factível, consigo realizar? Se não for, você tem que voltar à tua população acessível, a população-alvo, e entender o que você pode repensar aí sobre a tua amostra. Se ela é factível, você passa já para a etapa seguinte, que é a coleta dos dados e, consequentemente, a análise dos seus resultados. Esse foi mais um vídeo da playlist Medidas Acadêmicas, que traz dicas de metodologia de pesquisa e análise de dados quantitativos. Espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo com outras pessoas que você acredita que pode a informação ser útil, levando conhecimento e desenvolvimento. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e fique bem.